Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje a gente vai falar para quem que o tempo voltou. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Bom, hoje eu vou falar sobre o rei Ezequias, sobre então uma parte da vida dele. É o seguinte, isso está lá em 2 Reis e eu vou contar a história falando para vocês, mas vocês podem seguir na Bíblia de vocês. Bom, Ezequias estava lá no palácio dele e chegou Isaías, então, o profeta, para ele e falou, olha, é o seguinte, Deus me falou para você colocar a tua casa em ordem, colocar as tuas coisas em ordem, porque você vai morrer. Daí Ezequias ficou super triste, chorou e começou a orar a Deus e falou, puxa Deus, eu sou tão fiel, me cura, por favor. Bom, nisso Isaías estava saindo do palácio e Deus falou para Isaías, volta lá, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele, que ele vai ser curado daqui 3 dias. E daí então Isaías foi e falou para ele, e ele ainda falou assim, mas qual vai ser a prova de que eu realmente vou ser curado? Bom, daí então Isaías virou para ele e falou, olha, Deus está aqui dando 2 sugestões, que a escada, a sombra na escada avance 10 graus ou que ela volte 10 graus, o que você prefere? E daí Ezequias falou assim, não, avançar é fácil, eu quero que ela volte. E realmente ela voltou 10 graus. Só para vocês terem uma noção do que seria isso seriam então 39 minutos e 50 segundos a mais. É uma coisa assim que só aconteceu com Ezequias. Ninguém mais viu um milagre desse na história do mundo. Daí te pergunto, quem não gostaria de, além de fazer parte da genealogia de Jesus, ainda ganhar mais 15 anos de vida, depois que Deus já tinha falado que ele ia morrer, ganhar mais 15 anos e ainda fazer o tempo voltar, quer dizer, o mundo girar ao contrário. Isso realmente só ele que conseguiu. Bom, Ezequias foi um rei realmente incrível, é por isso que eu quero falar dele. Ele governou por 29 anos, ele foi o sucessor do pai dele, do Acaz. Bom, o pai dele, então o Acaz, ele tinha uma política pró-Assíria, ele manteve assim, as boas relações com a Síria e isso foi muito bom porque ele então ficou num estado de paz, Só que, por outro lado, isso trouxe também uma cultura pagã e o povo então estava muito cultuando esses deuses pagãos e tudo. Então Ezequias acabou com isso, ele tirou tudo que era pagão, ele exterminou com todos esses cultos pagãos, Ele fez uma reforma religiosa, ele purificou o templo e ainda ele reestabeleceu a verdadeira adoração a Deus. Bom, durante o reinado dele, também a Páscoa foi comemorada de uma maneira muito maior, desde os tempos de Salomão, nunca tinha sido comemorada daquele jeito. Como militar também ele foi super bem sucedido e ele também fez uma obra de engenharia para garantir o fornecimento de água também, então isso foi muito importante, o tanque de Siloé. Ele teve também uma vitória milagrosa sobre Senaqueribe, com um exército super pequenininho, ele derrotou então um exército gigante, isso também foi um grande milagre que Deus fez na vida dele. E justamente por causa disso, ele acabou ficando famoso, por ter resistido aos assírios, mas isso foi uma vitória dada por Deus. E ao invés de ele reconhecer que era Deus que estava dando essa vitória para ele, ele ficou orgulhoso e não reconheceu e isso foi péssimo para ele. Isso fez com que Deus repreendesse ele através de Isaías, mostrando que ele acabou se arrependendo e tanto é que ele acabou não sofrendo as consequências disso, mas ele foi repreendido por Deus. Outra coisa péssima que ele fez foi a educação do filho dele, do Manassés. Aliás, a falta de educação. Porque foi assim, quando ele então recebeu esses 15 anos a mais, depois de 3 anos, ele teve esse filho chamado Manassés, Só que ele sabia que então esse menino com 12 anos perderia o pai.
Ao invés de ele dar uma educação ótima para esse filho, né, sendo que ele era um bom homem, um homem que estava agindo de acordo com o que Deus queria, ele parece que nem ligou para essa educação. E o Manassés então cresceu e virou um péssimo rei. Ele era tão terrível que ele foi capaz de sacrificar os próprios filhos dele. Então, isso é uma grande mensagem, né, que a gente fica de Ezequias. Ele foi um bom homem, um homem que agia de acordo com o que Deus queria, né? Ele fez as coisas muito de acordo com o que Deus queria, tanto é que Deus ouviu a oração dele, né? Ele teve, assim, os 15 anos acrescentados, ele teve, então, esses 10 graus que voltaram na escada, que foi um grande milagre, só ele viu, né? E aqui é Deus mostrando que, apesar de muitas vezes ele se agradar, né, da vida de alguém, essa pessoa também erra, né? Essa pessoa também deve saber que ela vai errar, né? Porque nós todos somos pecadores, mas a gente deve procurar, né, não pecar, e a gente deve procurar também assumir os nossos erros, se arrepender dos nossos erros, que ele também acabou fazendo. Mas a gente deve se preocupar demais com a educação dos nossos filhos, né? O que a gente está deixando? Ele sabia que ele ia deixar um filho de 12 anos, ele não se preocupou com isso, ele devia ter não só se preocupado muito com a educação desse menino, como também com quem ia ficar para educá-lo, né? Ele devia ter nomeado alguém que ele confiasse demais, né? Devia ter colocado pessoas ao redor desse menino para educá-lo, e pelo jeito isso não foi feito. Então, é uma grande mensagem para a gente lembrar de que a gente deve se preocupar demais com a educação dos nossos filhos, que Deus quer isso, né, para as nossas vidas, porque é o que nós vamos deixar, né? É o que vai ficar para o futuro do mundo. Então, pensa bem, né? Se você é pai, se você é mãe, pensa bem no que você está fazendo, né, com os seus filhos, porque você pode estar sendo uma pessoa excelente, que está agindo conforme a vontade de Deus, e pode estar deixando filhos que não fazem nada disso. Então, se preocupe muito com isso. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, e eu vou continuar falando sobre a vida de Ezequias, né, em alguns outros episódios. Mas curtam e até a próxima. Fiquem com Deus.